Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa aí. Vamos começar de novo a live. Deu um probleminha no celular, mas já foi resolvido. Então eu vou aguardar um pouco o professor Maurício Salem entrar. Bem-vindos. Boa noite. Deixa eu convidar o professor Maurício. Certo. Vamos lá? Oi. Fala, bom dia, Milena. Boa noite, Milena. Tudo bem? Professor, agora eu não estou te vendo. Ai, meu Deus. Eu não Deixa eu ver. estou te vendo, você está me vendo, Tô. mas eu não estou te vendo. Não estou te vendo. Calma aí. Não sei, será que esse horário congestiona? Talvez. Aqui. Vamos tentar mais uma vez, então, professor. Agora vai dar certo. O senhor fecha de novo, entra e eu te convido novamente. Tá, Vamos tentar? vamos. Tá bom. Desculpa, pessoal. Vamos tentar novamente. Esperar o professor entrar. Bem-vindos. Que alegria poder contar com vocês aqui presentes. Que às vezes acontece algumas ligações, aí trava. Agora vai dar certo. Esperar só o professor entrar novamente. Ele saiu. Vamos tentar mais uma vez. Olá, Aline. Ai, meninos, cadê o nosso professor querido? Muitas perguntas para fazer. Oi, Aline. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Estão ouvindo agora? Oi, ele entrou. Mais uma vez. Não estou conseguindo achar ele. Deixa eu ver aqui. Agora estou pesquisando ele aqui. Só mais um minutinho, pessoal. Oi, Thaís. Vamos ver se ele vai aparecer. Ele não está aparecendo. Aí, pronto. Ele fez uma chamada por ele. Vamos ver se vai funcionar assim. Oi, Ana. Oi, Vivi. Bem-vindos, pessoal. Oi, Silvia. Oi. Oi. Agora sim. Oi, tá me ouvindo? Tô. E você, Milena, tá ouvindo? assim, vamos lá. Eu não tô te vendo, mas eu tô com o meu computador aqui para poder ler as perguntas e eu tô vendo você aqui. Então tá tudo bem. A gente segue como tá. Ai, para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito. E aqui, aparentemente, tá tudo fluindo aqui. Eu vou até reabrir aqui, porque sabe como é que é esses momentos, Ó, a mágica da internet. E aí, como é que você tá? Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. É uma honra ter você aqui conosco hoje. É um grande prazer.
Que bom que você aceitou o convite para essa semana especial que a gente está fazendo, né, em comemoração ao Dia do Yoga. A Vivi está falando que está vendo nós dois, então estamos salvos. Sério. Pessoal, então agradeço a presença de vocês. O professor Maurício Salem, ele é uma das maiores autoridades, assim, de conhecimento nessa área de yoga nas escolas aqui no Brasil. É uma grande referência. Então, vocês fiquem à vontade para conversar, para fazer perguntas, tá? E a pessoa está falando que está tudo bem. Que bom. Então, professor Maurício, eu vou falar um pouco aqui em nome da Associação Yoga para Todos, né? Nós somos esse coletivo de professores e nós temos atividades diversas aqui em Campo Grande, queremos expandir para o Mato Grosso do Sul, né? Você já ouviu falar um pouco do nosso trabalho aqui, né? Sim, a Tati me contou, a gente já teve algumas professoras do Yoga para Todos fazendo as capacitações, né, para exatamente fazer um trabalho dentro de escolas. Então, assim, tive uma conversa maravilhosa. Inclusive, várias pessoas do coletivo participaram de uma live que a gente fez, né, via Zoom, e apresentaram muito dos projetos. Ficou muito legal. Vocês estão de parabéns. Que bom. E a nossa intenção é isso, é plantar a semente do yoga para que outras pessoas venham, né, conheçam e ajudem a difundir esse trabalho maravilhoso, né? Inclusive, temos agora uma professora que veio do Rio, que está aqui conosco, a Maria de Socorro, ela participa de várias aulas, ela é muito alegre, né? Bom, então, vou aproveitar também chamar vocês que estão aí online para mandar aqui o aviãozinho, convidar seus contatos, tá bom? E falar também do nosso festival dia 23. Então fica o convite para quem ainda não se inscreveu, quem for de Campo Grande, né, aqui no Mato Grosso do Sul. Tem o link na nossa bio aqui do Instagram e a inscrição é gratuita. A gente faz um convite para fazer uma doação de alimento não perecível para os moradores lá do Rio Grande do Sul, tá bom? E vai ser maravilhoso, vai ser em volta do lago, no Parque das Nações. Então fica aqui o convite. E eu vou começar, professor Maurício, falando um pouco do seu vasto currículo, para as pessoas Ah, conhecerem. Pode ser ou não? pode, pode. Vou falar de forma resumida, tá? Bom, então o professor Maurício Salem, ele, ele é professor de yoga, meditação e psicomotricista em escolas. Conheceu yoga a partir de 1987. Com a professora Léa Mello na Academia Brasileira de Yoga. E em 1990 começou a dar aulas. É isso? Algum É, tempo atrás. é formado pelo Rio de Janeiro, pós-graduado em educação, reeducação psicomotora. Ele estudou também sânscrito e Vedanta no Vidya Mandir com a professora Glória Arieira, que é uma das maiores referências também de Vedanta aqui no Brasil, no mundo, né? E também ele se formou em Hatha Vinyasa e Ashtanga Vinyasa Yoga com o professor Pedro Kupfer Algum e tempinho concluiu. atrás também. Tá ótimo, tudo faz parte, né? Que bom. Bom, e ele também faz estudo e trabalha com yoga do riso e meditações dinâmicas desde a década de 90, né? E além da sua trajetória de yoga e meditação, ele também trabalhou com danças circulares, capoeira, pilates. Você não tem preguiça, né? Artes marciais, Krav Maga e Kempo indiano, acrobacias e teatro. Muito legal. Bom, e ao longo de 30 anos, ele tem dado práticas de yoga e meditação para crianças e adolescentes na grade escolar. Eu acho que foi isso o resumo que eu consegui fazer. Tá E, ótimo. e também o seu curso de formação dedicado à meditação na escola no Brasil, com mais de 360 horas. É isso, né? Então, obrigada, professor Maurício. Então, a gente pode começar explorando um pouco da sua experiência, né? E saber o que despertou em você essa vocação de levar o yoga para as escolas.
né? Qual que foi, o que te motivou, o seu pensamento naquele momento? Que tudo começou, né? É, eu, na verdade, é uma trajetória. Tá me ouvindo bem? Pessoal, ó, fiquem à vontade, podem colocar as perguntas aqui no chat, que a gente vai estar lendo e vai estar respondendo. Primeiro, antes de mais nada, Milena, muito obrigada. Fica à vontade para me interromper se você quiser. Como eu te falei, eu estou te vendo na outra tela e eu estou olhando para cá para, se Uhum. acontecer qualquer coisa, me sinaliza. Não, Eu só estou ouvindo a tudo sua bem. voz. Tá ótimo. Então, foram várias coisas em paralelo. Eu era nadador federado e dentro dos treinos de natação, um dos técnicos resolveu colocar yoga. Um dos psicólogos do clube, né, ele parecia que praticava com o professor Hermógenes, era o Dr. Cláudio, e aí, num dado momento, ele começou a fazer um trabalho de relaxamento conosco e meditação antes das aulas, antes dos treinos. E, para quem não conhece a rotina de um nadador, a gente tem um treino da madrugada, de 5 às 6h30, e depois o treino na parte da tarde, onde a gente tem meia hora de preparo físico e depois uma sessão de 1h30, 2 horas dentro da piscina. Eu sou da época da natação quantidade, então a gente totalizava em treino diário entre 6.000 a 10.000. É muito. Tá? E aquela época era uma época de overtraining. E quando ele iniciou esse processo, ele começou com as aulas muito com técnica de relaxamento e técnica de meditação. Pouco de pranayama e algumas coisas de asana. Tá? Eu era um garoto, eu tinha 15 anos para 16. E o que acontecia? Para nós que nadávamos fundo, né, que nadávamos de provas longas, aquilo era uma coisa maravilhosa, porque a gente entrava na água muito relaxado. Mas para os nadadores de explosão era péssimo, porque eles entravam tão relaxados que eles só conseguiam entrar em ritmo de treino depois de 20 minutos. E os técnicos não achavam legal. Tipo assim, era uma coisa irônica, que para poucos era maravilha, e para muitos não era. E aquilo me chamou muito a atenção, aquilo ficou na minha cabeça, yoga, meditação, isso me fez bem. E eu não conseguia entender por quê. Anos depois eu entendi que existe uma coisa chamada protocolo operacional. E o protocolo operacional que ele colocou era um protocolo muito bom de uma aula regular de yoga. Mas às vésperas de um treino de explosão e trabalho muscular, ele tinha que fazer uma adaptação. Mas, pô, estou há 30 anos no passado, a gente não tem quantidade de informação que a gente tem hoje. Porém, aquilo me chamou muito a atenção, principalmente na escola, que era a minha época de científico e normal, e eu tinha um volume muito grande de matéria para estudar. E acabou que aquelas técnicas me ajudavam muito no estudo. Eu tenho uma prima, né, cujo pai, o que já é falecido, né, o meu tio Joel, ele estudou com o professor Hermógenes no colégio militar, na época que o professor Hermógenes tinha acabado de sair da tuberculose, os poucos anos que ele continuou dando no colégio militar, e ele dava algumas coisas para os alunos dentro de sala de aula. E meu tio, ele fumava, então ele tinha ele, com um cigarro na mão, ele ensinava um pranayama com a outra. Era mais ou menos assim. Mas tanto que ele viveu anos, mesmo com problemas respiratórios advindos do cigarro. E a minha prima, ela fazia aula com a professora Leia Mello. E aí um dia, eu cansado do treino excessivo, eu comentei com a minha prima falou, primo, vem comigo, vamos fazer umas práticas com a professora Leia para você relaxar. E, tipo assim, aquilo foi uma bênção do divino, porque eu comecei a trocar o meu treino de terça e quinta pela aula de yoga de terça e quinta. E, tipo assim, pasmem, meus tempos melhoraram todos. E meus tempos melhoravam por algo que eu não entendia por quê. Eu continuava treinando de madrugada, mas meu treino na terça e quinta eu tinha eliminado e trocado pela minha aula de yoga. Meus técnicos não aceitavam, falavam que estava errado, eu tinha que manter todos os treinos. E aquilo dali não fazia sentido para mim. Falei, pô, meu tempo melhorou, mas por que estava melhorando? Porque na terça e quinta eu tinha um momento em que eu me reconectava comigo mesmo
e eu conseguia resgatar meu ciclo circadiano. Então, eu tinha um tempo maior de recuperação. Por isso que eu conseguia ter resultado. E aquilo, anos depois eu parei, porque eu não conseguia conciliar faculdade, trabalho e mais treino, né? Então, eu continuei apenas fazendo o quê? Tendo aulas de yoga, e num determinado momento, eu também trabalhava com educação informal, e um dos acampamentos que eu estava dando treino, trabalho, quer dizer, de educação informal, eu comecei a dar aulas de yoga pela manhã. Uma das diretoras das crianças que participavam desse acampamento souberam e perguntaram: Maurício, você não quer vir dar aula aqui no colégio para o científico? Né? O científico é o atual ensino médio, né? O terceiro ano. Aí eu falei: mas para que? Eu sei dar algumas aulas. Pô, Maurício, dá aula, sabe por quê? Eles são muito estressados e eles têm muitas dificuldades de concentração. E assim fui, né? Se você me perguntar, pô, Milena, eu montei um projeto e fui apresentar? Não. Eu simplesmente fui convidado, a diretora da escola já tinha sido minha professora e minha coordenadora, e eu entrei com zero conhecimento. Fui fazer depois um curso de formação, né? A gente aqui no Rio tem a Associação Brasileira de Profissionais de Yoga, BPY. A gente tinha também, na época, o curso do professor André De Rose na Mokichi Okada, que tinha uma parceria com uma faculdade de anatomia. Então, a gente mergulhou, quer dizer, eu mergulhei numa busca por conteúdo para eu poder estar trabalhando dentro da escola. A princípio, eu dava aula só dentro do científico, né? Depois, científico foi terceiro, segundo, primeiro. Ginásio, né? Que era o... Hoje mudou, né? Sexto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, né? Quer dizer, desculpa, sexto, sétimo, oitavo e nono, e que era quinta série, sexta série, oitava série, e até oitava série, não tinha nono ano, né? Então, eu migrei para esses dois segmentos. E nesses dois segmentos eu estava dando aula. Mas, por exemplo, eu não tinha um procedimento operacional que eu tenho hoje. Então, eu dava inversão sobre a cabeça, pranayama alternado, pranayamas complexos. E eu via que algumas coisas funcionavam e outras não funcionavam. Mas, ao longo desses anos, eu sempre continuei dando aula dentro da escola. Então, eu pude ir refinando o que funcionava e o que não funcionava. Em paralelo a isso, eu também fui buscando mais formações de yoga. Me aprofundei dentro do Hatha Yoga clássico, né, que era a linha mais conhecida no Rio de Janeiro, no Brasil. A professora Leia Mello, para quem não conhece, ela é a primeira discípula do professor Caio Miranda a dar aula. A professora Leia tem a academia, tem a escola de yoga mais antiga em funcionamento do Brasil. Legal. São mais de 57 anos em funcionamento. Ela encerrou as atividades agora, esse ano, que a professora está com mais de 95 anos. E ela deu aula até o ano passado. Então, a professora Leia tem uma bagagem gigantesca. Eu sou muito honrado de ter estudado com ela, com o professor André, com a professora Glória, com o professor Pedro, com a professora Débora Weinberg, Ana Lu Matsubara. Eu tenho vários professores que eu sempre dou a minha reverência a eles pelo estudo, por todo esse trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu, em 97 para 99, eu tive uma transição muito complicada, que foi quando eu fui para a educação infantil. Na educação infantil, nada do que eu dava para os mais velhos funcionava. É muito específico, né? Muito lúdico. Eles têm um comportamento muito mais espontâneo. Então, eu dei aula em algumas escolas de educação infantil, só que eu não sou formada em pedagogia nem psicologia. Tenho uma formação jurídica. E aí eu tava lá com aquelas crianças, assim, é porque eu sou apaixonada por criança, né? Mas quando eles entram em atrito, aí é um sufoco, né? A gente fica, ai meu Deus, né? Mas
A gente aprende muito, eu aprendi muito com eles, crianças pequenas de 3, 4 anos. Eles são fantásticos, né? Mas é muita energia. Eu tinha dia que eu dava 10 aulas num dia, eu saía de lá esgotada. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais idade para isso. É isso, você tem didáticas para isso, né? E lembra, são cardioventilatórios. O da criança é o quê? O do adolescente. O do adulto. Uhum. Nosso neurônio espelho fica exposto a 40 adolescentes, a 20 crianças, e aí o nosso cardioventilatório, o nosso ciclo, acelera. Então a gente fadiga. Por isso que o adulto ele tem que entender que ele tem que regular a respiração dele, você tem que regular a respiração da turma inteira. Mas isso, o que acontece? Os cursos de formação antigamente, eles não tinham um background de yoga para criança. Você quer ver? Quando eu comecei o portal, comecei a pedido da professora Leia e do professor Hermógenes aqui no Rio. E o que aconteceu? Eles falaram, Maurício, ninguém tem experiência regular em escola. Só tinham 2 professores no Rio com essa experiência. Eu e o professor Quirino. O professor Quirino fez concurso, foi trabalhar em engenharia ambiental e parou. Ele dava aula em um colégio que era o Pernalonga. Eu tinha uma aula regular e, na época, eu estava na transição. Quando eu estava na transição, foi uma coisa muito complexa para mim, porque era uma época em que eu estava assim, eu estava com um leque muito grande de modelos de yoga. Então, no Brasil, no final da década de 90, assim, eu tinha o Iyengar Yoga chegando, o Ashtanga Vinyasa Yoga, o Power Yoga, o Yoga clássico, outras modalidades de yoga, e os professores das antigas do yoga clássico falavam, isso não é yoga. E o pessoal novo falava, não, nós estamos ligados à tradição. Mas o pessoal antigo também falava, eu também estou ligado à tradição. Não havia um elo de conexão entre tudo. E ali eu percebi que, tipo assim, faltava alguma coisa. Eu já trabalhava com formação, minha formação era voltada à formação de adulto. Eu tinha um módulo voltado à parte de criança e adolescente, o mesmo módulo que eu também trabalhava dentro da associação. Só que, ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu tinha muita confiança no meu trabalho de pré-adolescentes e adolescentes, que, tipo assim, eu tinha uma experiência. Porém, o que acontecia? Eu estava diante de um dilema. Vários modelos de yoga. Não havia uma linha que ligasse todas elas, cientificamente falando. Eu estava me debruçando sobre a parte anatômica. A gente tinha um grupo, eu tinha acabado de criar, no início dos anos 2000, eu tinha criado o Centro de Estudos de Yoga Educação, cujo objetivo era congregar pessoas que falassem sobre esse tema. Porque aqui no Rio de Janeiro, a gente já tinha escolas que tinham yoga dentro da grade há mais de 40 anos. Só que tinham vários professores de yoga que rodavam. Eu era o professor de yoga que há mais tempo estava nessa escola. Fiquei 7 anos. Saí por demanda, né? E a outra escola, que eu já estou há 30 anos, tipo assim, eu iniciei o processo todo. E aí o que acontecia? Não havia registros desses modelos de aula e procedimentos. E a gente criou um grupo de pesquisa aqui no Portal Yoga Educação, hoje Portal Yoga Educação, chamado A Ciência do Yoga. Nosso objetivo era entender por que a prática funcionava. Então, assim, a gente abriu a caixa de Pandora, colocamos a nossa cara à tapa. Muitos professores da velha guarda e da nova guarda começaram a criticar. Só que a gente ficou quietinho no nosso campo, Milena, fazendo o dever de casa. Então, no Ciência do Yoga, a gente congregava médico, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista. Você tinha toda a esfera de pessoas que começaram a perguntar por que a prática funciona. A gente não teve resposta imediata. A gente levou quase que 8 anos para entender o que a gente tinha desenvolvido dentro do portal. E, ao mesmo tempo, eu fui catapultado para a educação infantil. Na educação infantil,
nada do que eu fazia funcionava. Cheguei a um ponto a pensar em falar, cara, eu vou desistir porque não dá. Até que eu comecei a criar um programa chamado Educativos Respiratórios. E eu comecei a rever eu fiz uma reengenharia da prática do yoga. Nisso, o Dr. Roberto Cardoso, que em 2003 ele cria a definição operacional para meditação na Faculdade de Medicina de São Paulo, tá? Que dá base, inclusive, à FA americana. Numa das palestras na Aliança do Yoga, conversando com ela, ele falou assim comigo, Maurício, eu estou falando de uma definição operacional para a meditação, e você, no portal, criou uma definição operacional para a prática da Hatha Yoga. Aquilo bateu forte. Eu conversei com o professor Hermógenes, com a professora Leia, e começamos a cruzar dados. E realmente a gente tinha entendido o que é um procedimento operacional da prática do yoga. O que é a prática físico-postural, quais os pontos-chaves, qual a prática da educação respiratória, quais os pontos-chaves, quais as práticas dos aspectos de concentração, quais os pontos-chaves, quais os aspectos da relaxação ou ação do relaxamento ou relaxamento e seus pontos-chaves. Operacionalizamos os pontos-chaves. Quando eu fiz isso, de novo, sofri muita crítica. E, de repente, as aulas da educação infantil só entraram em acerto. As práticas de Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, só entraram em acerto. E, de repente, a gente estava falando das práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs. E num dos cursos universitários aqui no Brasil, que eu fui coordenador, exatamente foi essa definição operacional que foi trabalhada, tanto para a área da saúde quanto para a área da educação. Por quê? Porque a gente entendeu essa linha que organiza a prática. Ela não tem nada de místico, não tem nada de esotérico, mas, ao mesmo tempo, ela é ligada à tradição. Porque eu venho de um yoga de tradição. Então, toda a minha bagagem de estudo... Uhum. Sim, fala. Não, tô achando ótimo. Tô falando, que a gente não tem como se separar da fonte, né? Que você teve toda essa sua bagagem de formação, né? E isso foi uma das coisas que, assim, foi um processo. Quando a gente redefine o trabalho dentro da escola de yoga educativo, é porque realmente é um parâmetro de trabalho que a gente criou muito diferente dentro da escola. E aí a gente começou a levantar o quê? Quais as necessidades da criança e o que o yoga pode oferecer para essa criança? Qual a necessidade do pré-adolescente? O que o yoga, eu estou falando yoga, meditação e também a prática do Jonga Batsin, o mindfulness, que é um recorte para a meditação. Pode oferecer para o adolescente, para o adulto. Então, a partir daí, a gente saiu do campo do achismo e começou a entrar num campo muito concreto de trabalho. Então, eu acho que assim, a minha jornada, ela foi uma jornada muito eclética, porém, ela entrou num ponto em... Por quê? Como é que eu vou te explicar isso? Eu tenho que escrever um relatório para a educação infantil. Então, como é que foi o desenvolvimento do seu aluno do pré-2 de 5, 6 anos na aula de yoga? O desenvolvimento foi muito legal. Ele conseguiu abrir o seu Anahata Chakra, ele conseguiu desenvolver um Siddhi, ele conseguiu desenvolver... Não existe isso. Sabe? Eu não posso... O feedback vem dos próprios pais e dos professores, né? A gente nota a diferença no aluno, né? Não, mas eu não posso escrever isso. Porque isso é uma fala da tradição. Que eu tenho que ver. Conseguimos um ganho na melhoria ventilatória, conseguimos uma qualidade respiratória, o aluno desenvolveu um controle sobre o tônus muscular, ele desenvolveu uma consciência sobre a sua capacidade de relaxação. Então, a gente começou a mensurar os objetivos para cada segmento. E, a partir daí, isso foi uma revolução aqui, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu tenho muito... No Brasil, no geral, porque o portal hoje já tem mais de 1.000 alunos formados. Então, é um movimento muito intenso. Então, o que acontece? A coordenação da educação infantil,
ela já sabe o que a gente está levando para aquele aluno, né? Uma prática físico-postural que ele vai aprender, vai desenvolver e vai ter autonomia, exercícios de concentração para foco e relaxação, exercícios de concentração sobre os sentidos. A educação respiratória também serve como um treino fônico, então ele vai ajudar na construção fônica dessa criança, que vai ajudar o centro de linguagem, a trabalho de motricidade fina. Então a gente tem uma outra gama de trabalho que ela acopla na educação infantil muito forte. Mas isso vem muito porque a gente construiu uma ponte do yoga como uma prática psicomotora dentro da educação infantil do Fundamental 1. Então, o que acontece? As escolas, elas buscam muito essa ferramenta, porque muitos alunos apresentam dificuldades de aprendizado, principalmente na pré-adolescência. Aí eu estou falando do 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º. Por quê? Porque tiveram etapas na educação infantil no início do Fundamental 1, 1º, 2º e 3º ano, que foram puladas. Então, por exemplo, eu não posso pedir que uma criança que está construindo o processo lógico linear de organização de informações faça a meditação de um adulto que, pela visão da tradição, faz a desconstrução da noção do eu, do ahamkara, para que haja um relaxamento interno, e a partir desse relaxamento interno, ele encontre Turiya Vasta, a expansão, né? E a expansão da noção do eu, a percepção da plenitude, que é o 4º estado da mente. Eu não posso pedir isso para uma criança. A criança tem que desenvolver elementos simples e focados. Deu para pegar? Tem que se adaptar. O yoga, ele sempre vai se adaptar ao praticante, né? Tanto pela idade, pela maturidade, pelo biotipo, por todos os aspectos, né? Pela fase da vida que a pessoa está vivendo. Então, hoje a gente tem yoga para estados emocionais, né? Para quando... Enfim. Então, o yoga é uma ferramenta tão versátil, ele não é nada engessado. Então, você pode adaptar a prática de acordo com a necessidade mesmo dos alunos. Muito bem, isso mesmo. Eu estou até colocando aqui no chat que a gente colocou, pessoal, para quem não sabe, a Milena é super organizada. A gente bateu um papo, ela organizou as perguntas, né, de forma jurídica. E aí eu estou colocando aqui agora para poder fazer a resposta e a gente poder seguir e vocês terem tá informação possível. Você é mais experiente aí nas lives. Professor, então, já que você falou um pouco dessa sua experiência, eu fiquei assim, encantada que no Rio de Janeiro as escolas têm essa receptividade. Aqui em Campo Grande são poucas escolas ainda que aderiram à prática do yoga, né? Às vezes, a palavra yoga, às vezes, não soa muito bem, tem algumas pessoas que não conhecem, tem algum tipo de receio, né, o preconceito. Então, às vezes, é usada como mindfulness, né? Ou dentro de uma educação física, né? Como que é, assim, no Rio? Porque você falou que já dá aula há mais de 30 anos na mesma escola, né? Essa sua aula, ela é inserida na grade, tem uma disciplina para todos os alunos, ou é no contraturno, opcional? Você já experimentou? Inserida na grade. Então, mas e a questão do BNCC, como que isso é aceito? Já vou entrar nisso daí contigo, Milena. Então, primeiro eu vou talvez responder essa colocação que você fez. Muitas pessoas, quando saem de uma formação de yoga, têm o conhecimento técnico da prática físico-postural, da prática respiratória, da prática de concentração, meditação e de relaxação. Isso é um conteúdo técnico. Recebem um conteúdo sobre a história do yoga, na sua função da evolução da prática, tanto quanto a mitologia, sânscrito, mantra, outros elementos. Acaba que a aula do centro de yoga, ela não é igual a uma aula dentro da escola. Então, é o mesmo processo que ocorre, por exemplo, com a capoeira. Eu pude acompanhar isso aqui, porque eu sou professor convidado de uma das disciplinas da educação física,
chamada Fundamentos do Yoga. É uma optativa, tem uma média de 160 alunos por período, todos dentro da área da saúde, na UFRJ. E o que acontece? O objetivo, e o coordenador dessa disciplina, que foi meu aluno de formação, o professor Anilo, ele é da capoeira. Ele acompanhou essa evolução, e a gente já conversou muito sobre isso. A capoeira, ela também tinha uma questão muito voltada ao candomblé. E aí, à medida em que você começou a ter as aulas regulares, você começou a ter uma organização pedagógica. A gente, aqui no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de conhecer o Mestre Peixinho. O Mestre Peixinho também teve essa preocupação. Ele criou um movimento de capoeira para crianças. Então, tudo foi muito organizado pedagogicamente. Mestre Camisa também, do Abadá Capoeira. Eles construíram muito um trabalho pedagógico. A gente tem um gap de 10 anos em relação a isso. E o Portal Yoga Educação fez exatamente esse caminho. Ou seja, por que determinadas escolas às vezes não querem o yoga? Porque às vezes eles estão achando que você está indo lá falar de deuses indianos, cultura védica, falar de sânscrito, cantar mantra. E aí isso no imaginário das pessoas e de muitos pais cria um choque cultural. E uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente está respeitando as religiões de cada uma das famílias na escola. Então, o que a gente está ensinando para essas crianças tem que servir de ferramenta para elas saberem se autogerir emocionalmente, conseguirem superar seus desafios e poder chegar a metas e objetivos de vida. Saber se relacionar, saber constituir uma família, saber se portar profissionalmente, superar desafios, elementos que ajudam ao quê? A construir e fortalecer muito a noção do eu. Por isso tem uma coisa muito interessante, dentro da própria tradição do yoga, que se diz, você não ensina Vedanta a crianças, você só vai ensinar quando ele está adulto, quando ele já está organizado internamente, que eu primeiro preciso organizar a criança. Então existe um processo de disciplina para que a criança ela possa sair desse estado de um ser regido pelas emoções para um ser que ele possa entender que existem as emoções, elas convivem dentro de você, mas você não é refém das emoções. É um pouco aquela imagem da Gita, né, de Arjuna e Krishna. Krishna está lá puxando a rédea e tem 5 cavalos um do lado do outro. Você não tem charrete com 5 cavalos um do lado do outro. Elas significam as emoções. Cada uma puxa numa direção. São os sentidos, quer dizer, cada uma puxa numa direção. Ela não está alinhada. Então, o que acontece? A disciplina, ela é a primeira etapa. Então, todo o processo que a gente desenvolve dentro do trabalho leva à formação de um profissional de yoga para trabalhar dentro da escola. Porque é uma cultura de trabalho. Aqui no Rio de Janeiro, voltando à tua pergunta, as escolas particulares começaram com essa demanda. Hoje, a gente tem um setor público de vários municípios pedindo projeto. São projetos muito mais amplos. Porque o que acontece? Só para eu recapitular. O setor privado no Brasil, na década de 80, atendia a 30% das crianças e adolescentes. Com as sucessivas crises, o setor privado reduz, o número de crianças também aumenta, e aí você tem uma mudança na balança. Até a recessão de 2014, 20% era atendido ainda pelas escolas particulares. Hoje a gente tem menos de 10%. Mas essas escolas particulares serviram de laboratório de muitos elementos que hoje existem dentro da BNCC e que norteiam muitas coisas que o setor público busca hoje. Tá? Então, na verdade, você tem uma transferência de tecnologia educacional das particulares que serviram como incubadoras de ideias, potencializadoras de ideias e gestoras e administradoras de recursos, né? Porque elas são boas em gerir o recurso,
tanto humano quanto financeiro. Então, acaba que, assim, você tem diferenças. Por exemplo, uma das escolas que eu dou aula, ela fez o PISA para escolas particulares. Então, é a primeira escola do Rio de Janeiro, do Brasil, que fez isso. A gente teve a pausa na pandemia. Enquanto a nossa média do PISA, tá, ela está em torno de 200 a 300, a dessa escola particular, que regula com a maioria das escolas particulares, que hoje são 8% do público brasileiro, está em 520, de 600. Ou seja, eu tenho um abismo entre a escola pública, a educação pública e a educação privada. Tá? Eu dou yoga, está nas duas grades dessas duas escolas. Eu dou aula aqui no Rio. Então, você consegue entender que, assim, hoje, a BNCC, ela contempla aulas de yoga, meditação, como ferramentas de autoconhecimento e autocuidado. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de estar levando esse conteúdo para as crianças e para os adolescentes. Então, como é que o yoga pode estar sendo inserido dentro da escola? Ela pode estar sendo inserido em aulas regulares. Eu tenho um espaço bom na grade da educação infantil e do Fundamental 1 até o terceiro, quarto ano. Tá? Então, ali você consegue operar com todas as turmas. Isso dá um rendimento muito bom. Tá? Principalmente no trabalho tônico-postural, no trabalho respiratório voltado à concentração e relaxação, e no trabalho de foco. Tá? Então, nesse espectro, você desenvolve, você dá ferramenta para essas pessoas. Tá? E como o nosso objetivo é dar autonomia no tipo de prática, né, você acaba que essas crianças levam a aula para os pais em casa. Sim. Então você acaba tendo o quê? Pais que começam a praticar porque os filhos acabam ensinando em casa. Isso é maravilhoso, né? Sim. Em uma das escolas que eu dou aula, a gente acabou criando uma disciplina chamada Oficina do Corpo. Então eu dobrei o tempo da parte física. Então, porque se constatou que você tinha, acho que os adolescentes eles estavam muito sedentários no ensino médio. Então, se optou por fazer o quê? De novo, isso é uma ideia da escola particular, que percebeu isso daí porque a gente tem mais velocidade nas análises. E aí o que acontece? Trabalhamos com uma aula chamada Oficina do Corpo, onde você tem yoga, expressão corporal, dança e circo. Sendo que o yoga é sempre o início e o fim. E a educação física, que é a parte desportiva. Então, esse aluno ele é exposto a 2 tempos semanais de prática física. Ou seja, ele tem uma melhor relação com o corpo. Então, uma das formas que a gente teve de ter essa prática regular foi inserida ali. A outra são oficinas de múltiplas habilidades. Então, por exemplo, no segundo ano, tem 3 turmas de segundo ano. Então, eles têm dividido entre yoga, robótica e jardinagem, mas na verdade é jardinagem e ecotecnologias, tá? Então, a cada trimestre eu pego um segundo ano. Então, em um ano, eu pego todos os 3 segundos anos. Então, a gente também opera dentro das oficinas. Isso é dentro da grade. Por quê? Porque tem tempo de grade. Aí as oficinas também seguem no Fundamental 2. Por quê? Porque eles têm mais conteúdo. Então, eles estão comigo ou no trimestre ou no extra. Também é uma outra forma da gente abordar. E no ensino médio, idem. No ensino médio, inclusive, eu tenho aulas regulares com terceiro e segundo. Mas terceiro e segundo é uma novela,
porque cada ano é uma grade diferente, tá? Mas aí o que acontece? Eu consigo atender a escola da educação infantil ao ensino médio. E os professores e pais têm aula onde? No contraturno, na atividade extracurricular. Então, um profissional de yoga que está dentro da escola, ele às vezes tem a sua carteira assinada. Eu sou CLT há mais de 30 anos, tá? Inclusive, em algum momento eu vou me aposentar, não sei quando, mas em algum momento eu vou me aposentar. Então, me falaram isso. Em algum momento você vai se aposentar. Eu falei, mas eu tô novo. Não, mas eu só fico atento. Eu falei, eu tinha esquecido, né? Foi meu Fundamental 2 me zoando, me chamando de velho. Ele me chama de velho. É uma piada interna, minha e dos alunos. Mas aí o que acontece? Que acontece? Você tem um tempo dentro da escola e, ao mesmo tempo, você tem uma outra grade de recebimento, até financeiro mesmo, de alunos, você atende no contraturno. Então, dentro da grade, eu já cheguei a ter mais de 1.000 alunos, na época que eu dava aula em 5 escolas. Então, era uma coisa insana, quando eu via todos os meus diários de classe, mais as aulas no complementar, e que você tinha aulas com 20 pais, 30 pais, 40 professores, de segunda a sexta. Então, você tinha uma capacidade de alunos que você não tem num centro de yoga. Isso foi uma das razões, inclusive, que fez essa questão toda da minha metodologia. Por quê? Porque a minha relação de erro e acerto era muito imediata. A aula que eu estava dando para o segundo ano, quando eu estava revendo, eu estava mudando o procedimento operacional. Então, baseado em um procedimento operacional, eu consigo adaptar a prática de uma forma mais assertiva. Isso me facilita em fazer a implantação de projeto e fazer planejamento. Então, como o yoga pode ser inserido na escola, tem essas formas, né? E quais são os principais benefícios, né, que são verificados para o aluno na escola? Então, colocado dentro de um programa, qual é o maior problema da educação infantil? Dormir pouco. Qual é o maior problema do Fundamental 1? Dormir pouco. Qual é o maior problema do Fundamental 2? Dormir pouco e se concentrar. Qual é o maior problema do ensino médio? Dormir pouco e se concentrar. Qual é o maior problema dos adultos universitários? Dormir pouco e se concentrar. Você percebe que existe um padrão? E também a nossa sociedade ela está se movimentando, se modificando, principalmente os celulares, né? Cada vez mais precoce para as crianças, muitas horas, para os adultos também, então a gente fica muito tempo, e isso impacta na qualidade de vida, no desenvolvimento, na atenção. E aí, por isso que eu acho que o yoga é importante nesse momento, né? É uma ferramenta que vai auxiliar, não que você vai tirar, né? Isso, o celular veio, a gente tem que se adaptar, mas você vai resgatar o seu equilíbrio, não ficar ansioso, né? Muito ansioso, regular, enfim. Então, por isso que o yoga está tão em voga, assim, né? Porque ele é uma ciência milenar, não é uma coisa, uma modinha, não é? É uma coisa séria, profunda, não é? E que, por isso que eu penso que cada vez mais as pessoas vão precisar, como precisaram na pandemia, né? Aumentou bastante a procura de yoga, e a gente vai adaptando essas necessidades, como você está falando mesmo. E o que acontece? Veja bem, eu tive alunos, eu estou dando aula para minha segunda geração e estou indo para minha terceira, né? Ou seja, eu tive uma geração de alunos na década de 90, uma outra nos anos 2000, 2010, e eu estou recebendo agora meio que assim novas gerações, né? Na década de 90, eu tinha determinadas dificuldades. Eu tinha muita gente que fumava, dispersão não era como é hoje. Nos anos 2000, 2010, era muita gente
que gostava de tela em casa, mas fora de casa, não. De 2010 para cá, a questão das telas é uma coisa gritante que eu venho acompanhando, né? E também, muito por conta de outros convênios que a gente tem dentro do portal da área de pesquisa, tanto da área de meditação, quanto fora do Brasil, a gente sempre está fazendo seminários internacionais, então a gente traz outros professores. Então, o que acontece? Hoje, o vício das telas faz disparos de picos dopaminérgicos, ou seja, excesso de felicidade na rolagem. É um Então, vício, né? é um vício. E isso só é equiparado, tá, com alguns vícios químicos, tá? Então, o que acontece? Uma das coisas que eu falo muito para os alunos. Fiz uma prática, paro. Se restabelece o contato. Pega o telefone se é extremamente necessário. Na escola, por exemplo, uma das escolas, a gente tem a cestinha. Galera, tá chegando celulares nas cestas. Cada sala tem uma cesta. Acabou. Cortou o cordão umbilical com o celular. Tá? Telefones desligados dentro da cesta. Para quê? Porque para a gente ter um convívio pleno. Porque aonde acaba sendo o local que essas crianças estão convivendo é na escola. Então a gente fez um corte com isso. Numa outra escola, por exemplo, é permitido que a criança tenha, só deixa na bolsa. Na outra a gente cortou o cordão umbilical, botamos na caixinha. E a gente começou a perceber que a interação social aumentou. E a interação social, quando aumenta, ela vai fazer esse pico dopaminérgico estar relacionado a índices reais, não a índices virtuais. Então, nesse momento, a aceleração de pensamento que gera a rolagem de tela, ela desequilibra muito o universo infantil, porque não cria resiliência. Então, a criança se frustra mais rápido. E estudar é o quê? Ai, assistir a aula. Nossa, tão monótona. Ah, mas foi legal que a professora botou um vídeo, né? Tem isso. Então, são Quando hiperestímulos, né? quando a criança ela vai estudar, existe uma coisa que é muito chata de eu falar. Os adolescentes, eles de tanto eu repetir isso para eles, eles já gostam. Mas fala assim, tu é um chato, hein? Eu falei, sou. Assistir a aula é coletivo, estudar é individual. Estudar é você, seus olhos, sua mão, caneta, seu umbigo e seu consciente escrevendo conteúdo, falando conteúdo, para que haja uma rota sináptica construída na sua memória. Vamos falar sobre rotas comerciais que levaram aos descobrimentos. Ponto. Português. Mesóclise. Então, preciso escrever. Crianças, vamos respirar. E agora a gente vai fazer o caderninho de caligrafia. Sem pressa. Eu não quero letra psicografada. Eu quero a letra devagar. Para que o tempo real acompanhe o tempo mental. Porque isso atrapalha a construção da fala, a construção do texto da redação. Então, E para tudo, né? A atenção plena é você tirar ou desviar da sua atenção e voltar para aquilo que você está fazendo. Isso tanto para as crianças, para os adultos, a gente faz uma coisa pensando em outra, não é? Então, é isso que o yoga auxilia, de você trazer essa atenção para esse momento, né? E uma das coisas que como a gente está operando com todos os segmentos, inclusive com os professores, uma das coisas que eu lembro para eles é, de 20 em 20 minutos, façam pausas. Peçam para as crianças espreguiçarem, respirarem e voltarem para os seus eixos. Para aí você depois continuar com o teu conteúdo. Porque senão
O professor tem um time, mas a criança às vezes está em outro. Então, há um programa bem implantado na escola, ele traz benefício desde que a criança tenha autonomia no que ela está aprendendo, né? Eu falo isso pela minha própria experiência, né? Então, assim, quando eu estudei com a professora Leia, cada estação do ano tinha um modelo de yoga, tinha um modelo de aula de yoga. Então, eu tive autonomia nesses modelos de yoga, ponto. Depois que eu fui estudar outras linhas, cada aula era uma aula diferente. Eu só fui me reconectar no Ashtanga Vinyasa Yoga em série 1, série 2. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa de errado aí. Por quê? Eu não posso ficar dependendo do professor para fazer uma aula, eu tenho que ter autonomia. E autonomia significa eu tenho que ter segurança no que eu tenho que fazer. Ou seja, eu tenho restrições de posturas de acordo com cada fase motora, para que a criança tenha autonomia no que ela tenha que fazer. Então, eu só vou colher benefício se eu tenho um procedimento claro aplicado a cada fase motora. E aí, o que acontece? Onde que a gente viu isso? Na pandemia. Na pandemia, as nossas aulas regulares foi uma coisa meio doida, porque nas primeiras semanas, de novo, a minha escola, as duas escolas em que eu estava, a primeira, que era o Colégio Liesse, ela tinha sido uma das primeiras escolas a implantar o Google for Education no Rio de Janeiro. Naquela época eu dava aula em 5 escolas. A primeira era em Laranjeiras, implantou Google for Education no Brasil, foi a escola piloto, e o Liesse foi, na sequência, no mesmo ano, já implantou. Quando a gente entrou na pandemia, em uma semana, os pais já estavam online com as crianças. E a aula de yoga, tipo assim, a educação física não tinha conseguido se organizar ainda, a gente entrou. Então a gente dava aula para todos os segmentos, inclusive para os pais que começaram a fazer aula também. Por quê? E os pais falaram, cara, tá uma loucura. E depois de um tempo, a coisa ficou muito pior, porque assim, eu comecei a deixar várias aulas gravadas para os pais acessarem também. Às vezes eu dava aula para os filhos e os pais estavam juntos. Todo mundo fazia. Às vezes eu cheguei a ter, assim, 30 telas abertas, em cada tela tinha 4, 5 pessoas fazendo. Por quê? Porque as famílias estavam fazendo, porque era o momento que elas voltavam, porque estava todo mundo fechado. E uma das coisas que os pais falavam muito era o quê? Meu filho, como sabia a sequência, ele dava sequência. Então, muitos adolescentes ajudaram os pais a não surtarem. E quando surtavam, usavam a prática para voltar. Então, foi um teste de fogo que a gente teve, né? Em todas as escolas, o feedback foi muito grande. Infelizmente, eu também acompanhei o setor público, porque eu fui acompanhando meus alunos de formação e a gente tem a mentoria com eles, né? E a gente era presencial, virou online, e a gente foi recebendo os feedbacks, né? E muitos começaram a entrar 8 meses depois, 1 ano depois, e, tipo assim, muitos resultados vieram por causa desse período online, né? Então, a gente colheu muitos benefícios de um protocolo claro aplicado. Veja bem, tá? Não tem mantra, não tem várias. Eu tenho até um case, uma história bem interessante. Me lembra de eu contar depois, que aconteceu em uma escola católica aqui no Rio de Janeiro, e a madre gostou tanto que ela botou na aula de catecismo dela, tá? Então, o que acontece? A gente tem muitos benefícios. O yoga beneficia os professores e colaboradores? Também. Por quê? Porque eu ensino uma ferramenta de volta à calma para o professor. Tem 2 tipos de professores na escola. Aquele professor 40 horas, educação infantil Fundo 1, que fica de segunda a sexta com a mesma turma. E eu tenho os horistas, que estão do Fundo 2 e ensino médio. E eles também sofrem, mas esses daqui são mais difíceis de eu acessar. Então, por exemplo, os 40 horas, eles estão comigo aonde? Na aula do complementar.
na aula para professores. Então, respirei com os alunos. Estou acelerado. Aula de yoga de 5h30 às 6h30 para quê? Para eles se reconectarem e quando chegarem em casa, conseguirem relaxar. Porque senão, eles vão estar tão acelerados que eles vão levar muito tempo até conseguirem relaxar e aí conseguirem dormir, que é o problema da maioria dos professores, o controle da fadiga. Sim. Então, para professores e colaboradores, a nossa função é uma função laboral e as psicopatologias, as psicofisiologias que a gente está analisando, elas são muito nas questões posturais dos professores. Os problemas de cervical, de lombar, são mais ou menos as mesmas psicopatologias, né? As mesmas fisiopatologias, né? E lembrando que distúrbios do sono também são trabalhados nos protocolos de relaxação da yoga educativa. Voltado para quê? Porque a maioria das psicopatologias, né, elas têm origem em distúrbios do sono. Então, quando a gente faz essa operacionalização, a gente está dando uma ferramenta para o professor e para o colaborador, ele dá aquela relaxada. Tá? Eu tenho um caso engraçado, que eu tinha um grupo de professoras, o Brasil é meio doido, que a professora da educação infantil tinha que ser a professora com mais experiência. Normalmente jogam a mais nova, que é a que quer, que tem mais gás, mas não tem tanta experiência assim, mas quer mostrar serviço e é a que fica mais agitada, né? E a maioria é recém-casada, né? Então elas eram tão agitadas que, tipo assim, muitas começavam a ter dificuldade para engravidar, porque eram muito agitadas. E, às vezes, os maridos iam buscar na escola, às vezes iam jogar bola, tinha um horário também para a galera jogar bola. Isso é uma das escolas que eu dou aula. Acabou que elas relaxavam. Naquele mesmo ano, várias alunas dessa turma, né, todas recém-casadas, foram ficando grávidas. A diretora até brincou comigo. Maurício, assim você me criou um problema. Você trouxe a cegonha. Eu falei assim, olha, tô fora, brincadeiras à parte, foi motivo de bullying. Mas brincadeiras à parte, o que os maridos estavam falando? Elas estão, pós-aula de yoga, elas não trazem a escola para dentro de casa. Porque a professora da educação infantil traz o trabalho para fazer, a preocupação com a criança XYZ, e às vezes está com a própria família. As professoras já casadas com filhos, elas conseguiam se desligar. Então, o saber me desligar da escola também é importante. Sim. O profissional ele tem que saber se desligar. Isso vale para o trabalhador de carteira assinada, o professor, o empresário, o empreendedor. Por quê? Porque quando ele vai dormir, ele, em determinado momento, ele tem que fazer esse processo de limpeza do pré-estado de sono, para que eu tenha ciclos de sono profundo que me permitam novas sinapses e consolidar o aprendizado. Então, o yoga ele vai beneficiar os professores e colaboradores? Claro que vai. Ele vai sempre trazer benefício. Por quê? Porque, primeiro que a gente está... de novo, Milena... E também... Fala. Não, desculpa te interromper. É porque a gente vê uma realidade no pós-pandemia que os professores, eles também ficaram sobrecarregados emocionalmente, porque as crianças levam para a escola a questão familiar, né? Então, aonde que tudo isso vai parar? Vai parar na escola, com os professores. Então, às vezes, tem essa questão de afastamentos, de sobrecarga, né? Então, isso daí, nesse pós-pandemia, né? Porque ficou um tempo parado online e volta. Então,
por isso que é importante, quando levar na escola, como você falou, que as famílias também acabam tendo os benefícios do yoga e também tanto os professores quanto os colaboradores da escola, né? Sim. E você tem você tem toda uma questão de reflexos. Isso entra, inclusive, na próxima pergunta que você tinha conversado, que era como o yoga é trabalhado com o aluno e como isso vai trazer reflexo para a família, né? Então, de novo, durante a pandemia, a gente teve vários problemas, tá? Pós-pandemia também. Por quê? Muita desestrutura de núcleo familiar, tá? Por pressões financeiras e de convivência, e você não tinha válvulas de escape. Você tinha, a gente teve um baby boom também. A gente teve, eu tenho uma escola que eu falo assim, eu estou com várias turmas de berçário 2, quer dizer, eu agora não estou mais trabalhando no berçário 2, que é um modelo de trabalho chamado yoga e psicomotricidade. Eu pego eles a partir do pré-1. Eu pego o Mate 1, Mate 2, assim, uma aula de complementar que o colégio me pediu, exatamente para eu fazer um trabalho de estimulação para algumas turmas que me pedem, né? Algumas famílias que me pedem, eu faço na escola. Mas eu parei de trabalhar yoga e psicomotricidade porque falta de tempo mesmo na grade. Quer dizer, falta de tempo minha. Tem outros profissionais que estão dentro da escola que operam com o modelo de aula. E aí o que acontece? Eu tinha muita criança no pós-pandemia com hipotonia, porque não brincou. Então, com perda de tônus, a perda de tônus impacta na capacidade ventilatória, que impacta na capacidade fonatória, que impacta na capacidade de construção, de raciocínio. Então, tudo isso é um efeito dominó que fez o quê? Problemas de dificuldades de aprendizado, principalmente pegando pré-2, primeiro, segundo e terceiro, que foram pegos na pandemia. Esses 4 anos sofreram muito e recuperam, né? Tem recuperado à medida que a gente teve essa volta à normalidade. A segunda questão é que antes da pandemia, não, antes os professores, eu até já falei, o professor, na verdade, eu tive uns professores de Fundo 2 que eles foram muito engraçados. Eles falaram, Maurício, eu nunca imaginei que dar aula, videoaula, era uma coisa tão boa. Eu falei, mas por quê? Porque estava lá, meus 40 alunos, eu estava dando aula, tinha alguém falando, eu mutava ele e continuava falando. Aí minha aula estava gravada, eu deixava a aula disponível para eles estudarem de novo, fazia um pré-questionário de prova para eles me responderem, e aí depois eles faziam a prova, e ele acompanhava as provas, ele tinha 40 telas de prova, que ele ia acompanhando a prova, e tipo assim, ele conseguia pegar quem estava decolando. Ele falou, gente, um negócio assim, eu me senti o Big Brother. Aí eu falei, sério? E os professores do Fundo 2 do ensino médio, eles falaram, era uma coisa incrível, porque a maior dificuldade era exatamente essa coisa deles reterem a atenção fisicamente. E aí, o que acontecia? Eu explicava para eles. Meu queridão, você não estava no mesmo ambiente físico. Então, você não estava com o teu neurônio espelho respirando junto com os teus adolescentes. Você estava no seu processo lógico-cognitivo. Então, você não se altera. Você entende a diferença? E, caraca, eu não tinha parado para pensar. Exato. Por isso que você preferiu. Então, hoje, né, a gente tem alguns alunos, né, mas, óbvio, a gente tem que ir para o presencial. Só que os professores, eles começam a usar o quê? A técnica a favor deles, entendeu? Acabou a aula, para, respira. Acabou a aula, fecha os olhos. Galera, 5 minutos no nosso momento zen esotérico, mapa mental, palavras-chave. Repitam a palavra-chave. E eles vão repetindo as palavras-chave da matéria. Que legal. Que são um modelo do trabalho de ferramentas do yoga para a escola. Então, eles vão criando mapas mentais usando o relaxamento. O professor respira e relaxa. 1 minuto já faz com que você
de uma queda do cortisol no sistema. Movimentos direcionados de cinta escapular, quadrado lombar, já fazem liberação do vago, que já vão liberar parasimpático, que já vão também reduzir o estado de alerta. Então, isso é uma ferramenta, quando o professor tem a ferramenta, e o aluno tem a ferramenta, ele gerencia melhor o estresse. Eu tenho uns alunos de Fundo 2 que são as figuras. Eles tocam uma zona na minha aula, principalmente na parte postural. Mas na hora de meditar e relaxar, eles fazem, né? Eu amo eles, mas eles são as figuras. É adolescente, você tem que estar... Ame-os ou deixe-os. Eu gosto deles, então não tenho muito problema com isso. Então, mas eles, quando estão mais velhos, eles falam, putz, agora eu estou sentindo aquilo que você estava falando. Eu falei, viu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe? Entrou por osmose, mas entrou. Deve Entendeu? ser muito legal isso. Como você dá tanto tempo, você acompanha o crescimento, né, do aluno. Que legal. Não, eu tenho vários alunos que estão na área de saúde hoje, que são médicos, são fisioterapeutas, que levam os protocolos das suas áreas de atuação. Meu avô, quando ele começou a estudar yoga, tá? E eu tô numa época em que era uma coisa totalmente holística. Meu avô era chefe da residência no Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro. Uhum. E ele passou por um trauma, né, que o meu tio, com 12 anos, foi atropelado e veio a óbito, só que ele morreu na sala de cirurgia. O meu avô presidenciando, ele não podia operar porque, apesar de chefe da residência, ele estava envolvido emocionalmente, e os residentes os residentes e médicos de plantão estavam fazendo de tudo para salvar a vida dele, mas já havia comprometido muita coisa. Isso foi um trauma muito grande na vida dele. Ele tirou uma licença, estudou yoga com alguém em Copacabana, que eu não sei quem foi, provavelmente foi o professor Vaiuananda. Já, inclusive, conversei isso com a professora Eneida, que era esposa do professor Vaiuananda, mas não temos registro. E ele chegou a dar alguns exercícios de pranayama para os pacientes no Miguel Couto, né? Só que era uma coisa tão esotérica, tão holística, que até os próprios residentes falaram, doutor, funciona, mas a gente não sabe por que funciona, né? Então, dá uma maneirada aí, porque, sei lá, né? Mas hoje já está bem estudado, comprovado, né? Eu tive uma experiência assim com meu filho pequeno também, porque hoje as crianças, né, tudo é rotulado, é diagnosticado, né, é hiperativo, e aí ele não conseguia fazer tarefa, aí levei ele no pediatra, o pediatra parou e respirou com ele. Eu falei, mas o que é isso? Era um médico comum, não era nada, e ele ficou respirando. Ficou uns 40 minutos respirando com ele, falou, seu filho está bem. Então, é fantástico, né? Mesmo que pareça muito simples, né? Ah, só respirar, né? Mas Mas é simples. Essa é a beleza. É simples. Tem nada demais. É simples. Entende? E a gente tem que... a beleza... Professora Hermógena e a professora Leia, eles são uma referência muito forte para mim. A professora Leia, ela me dava muita bronca. Falava, Maurício, menos é mais. Não fica enfeitando pavão na tua aula, não. Quando eu estava dando aula para adulto. Faz uma coisa mais simples, mais objetiva. Entende qual a necessidade do aluno. Porque senão, esse aluno ele não consegue se conectar com a tradição do yoga. E a professora Leia estudou com Swami Chinmayananda, mestre de Swami Dayananda. E veio estudar com Swami Dayananda muitos anos depois. Entendeu? Mas o que acontecia? Essa busca pela tradição, ou seja, eu preciso ter essa conexão. O yoga tem que fazer sentido, então ele tem que ser simples. Então esse médico que fez esse trabalho, esse pediatra que fez esse trabalho, ele de repente deu uma ferramenta para o teu filho que às vezes pode ser aquela coisa que ele vai usar pelo resto da vida. Você
como mãe, dando uma ferramenta, ele usa pelo resto da vida. Aqui em casa são 4 filhos, tá? A minha mais velha, eu tô de boa, tá? Inclusive, ela viajou, ela fez um serviço voluntário na Polônia com refugiados da guerra, tá? Então, eram os refugiados ucranianos que estavam nos campos de refugiados da Polônia, e um dos trabalhos que eles tinham eram aulas de yoga, tá? E era uma coisa bem, bem ruim, tá? Porque, assim, tipo assim, ela explicando o campo, né? Na verdade, era um shopping que tinha fechado, com pequenas lojas que estavam vazias. Cada loja tinha uma família, cada loja era, tipo assim, 4 por 4 metros, 16 metros, sei lá, 16 metros quadrados, 20 metros quadrados, tinha uma família. Só que só tinham mulheres e crianças, porque os homens estavam na guerra. E os adolescentes de 15, 16 anos, eles eram recrutados para treino e foram para a guerra. Então, as aulas de yoga, que ela chegou a fazer trabalho voluntário, ela falou: pai, eu dei aula já para sobrevivente de campo de concentração, né? E também para soldados. Aqui no Rio eu também faço um trabalho junto à PRF, na parte de gestão de estresse, tá? E também já fiz junto à PF. Então, o que acontece? Era um nível de estresse imenso. É trauma, né, também. É trauma. E a aula e você poder ensinar num determinado momento a criança está respirando e de repente ela dorme e tem uma noite de sono sem fazer uma memória ruminante do trauma que desencadeia o pico adrenérgico, que vai disparar a adrenalina lá em cima, que vai fazer a amígdala dela parecer uma melancia no cérebro, entendeu? Ele consegue cortar isso. E aí você No tem... momento, né? Aquele momento já. Uhum. Por exemplo, eu tinha uma sobrevivente de campo que ela tinha aula comigo numa comunidade agrícola que eu trabalhei em Israel, e nas minhas aulas que eu dava, ela não conseguia dormir. E aí, quando a gente dava aula, e principalmente a gente usava bolster, né, para fazer subtabaraconassa, aquela postura restaurativa, ela falava: nossa, eu dormi. Vou fazer a mesma sequência em casa. Fazer a sequência em casa, a senhorinha, eu consigo dormir. Você não entende o que é, porque durante anos tomando remédio para dormir, porque lembra da mãe sendo morta no campo de concentração, do pai sendo fuzilado e coisas piores. E ainda tem gente que diz que isso não aconteceu. E essas sobreviventes todas, usando a técnica para quê? Para poder voltar. A minha filha, né, voltando para o assunto do rapidinho, e a minha filha falou assim: pai, falei, pô, filha, bizarro. Falei, tipo assim, ela ficou muito chocada, e ao mesmo tempo ela ficou feliz de ter um pouquinho de conhecimento e para poder passar para frente. Ela não tem pretensão de ser professora. Era apenas um intercâmbio que o grupo dela estava fazendo de trabalho voluntário. E foi muito marcante para ela, né? A Polônia recebeu muitos refugiados da guerra da Ucrânia, e as histórias, ela voltou muito mudada dessa experiência. Com Tá? certeza. Mas meus outros menores, tipo assim, quando eu falo assim: filho, vai dormir, aí sempre tem um mais novo, tá? Pô, quero ficar acordado. Tu já sabe o exercício para fazer, não me enrola. Aí ele vai, ele deita, ele começa a fazer as respirações e dorme. Então, isso ajuda na rotina da casa, entende? Então, qual é o benefício qual é o yoga trabalhado com um aluno traz reflexo na família? Traz. Porque no momento em que você entende, respiro, relaxo, vou deixar para ter essa conversa difícil uma outra hora. Ou a gente faz muito comunicação não violenta.
E as didáticas de mindfulness educacional, elas operam muito com o quê? Lembra, o Danny Goleman, quando ele está desenvolvendo inteligências socioemocionais, né, ele antes disso ele fala de meditação. Então, eu medito, centro, e aí eu vou usar a capacidade da fala, começando. Olha, mamãe, nós vamos ter uma conversa difícil a partir de agora. Eu te amo. Vamos respirar um pouquinho junto nessa conversa difícil? Para entrar numa capacidade de argumentação. Eu tenho vários professores da área do direito, que de vez em quando vêm fazer formação até de adulto, que eles usam isso em mediação, tá? Porque o maior problema da mediação é que sempre tem um lado mais exaltado que o outro e o lado que mantém a calma sempre tem o melhor acordo a favor. Então, eu brinco isso com os alunos, que eu falo assim, galera, principalmente ensino médio, eu estou ensinando para vocês, mas eu estou ensinando para os seus pais. Porque eu vou dar aula para os pais de vocês, eles sabem tudo. Vocês não têm vantagem nenhuma sobre eles. A única vantagem é manter a calma, e aí você, na calma, você consegue uma melhor negociação a seu favor. Tá bom? Aí ele, pô, é melhor do que nada. Eu falei, pô, melhor do que nada. Né? Então, dentro da família, quando o yoga ele é trabalhado e a meditação com habilidades socioemocionais, a gente melhora o canal de comunicação. Com certeza. Porque às vezes eu tenho pais muito estressados. Porque o que acontece? O Brasil, ele tem eu posso falar que eu acompanhei várias gerações. Né? Então, assim, a carga tributária brasileira é uma das maiores cargas que incidem sobre as famílias. Elas são uma das maiores razões de fragilidades socioafetivas na família. Então, você obriga que a figura paterna e a figura materna tenham jornadas de trabalho mais longas. Então, quando elas chegam em casa, essas crianças estão querendo atenção e, ao mesmo tempo, esses adultos têm dificuldade de tempo de relaxar, tempo para si e tempo para dar atenção a essas crianças. Então, o que acontece? Aquela zona do fim do dia, ela é um tumulto. Por quê? Os dois lados estão sobrecarregados. Porque a nossa carga tributária ela é tão alta e a progressão dela da década de 90 até agora, o que antes na década de 90 consumia 2 meses, passou para 6 meses, agora ocupa em 8 meses. Então a jornada diária de trabalho de todas as famílias, ela é gigante. E é um rato, é um cachorro correndo atrás do próprio rabo. E o que acontece? O tempo dedicado aos filhos, da hora em que eles chegam da escola até a hora que eles vão dormir, é um tempo de péssima qualidade. Isso afeta a relação das famílias. Uma das razões de muitas separações. Por quê? Eu não tenho resiliência, eu não tenho capacidade de volta à calma, eu estou sob pressão financeira, eu estou sob a pressão emocional de tentar gerenciar diversos conflitos ao mesmo tempo. Então, o yoga, quando ele entra na família, ele entra, tipo assim, quando bem aplicado, principalmente com os pais. Às vezes, na escola, eu tenho os pais que são figuraças. Minha filha é demais, mas o problema sou eu, né? Falei, tá difícil. Na época da pandemia, era assim, era o SO e o SOP, né, a orientação educacional, né, pedagógica, que tem os psicólogos, atendia muitos pais. Era um tal de encaminhar pai para a terapia, porque, na verdade, a carga sobre a família era muito grande. Porque o que acontece no Brasil? Antigamente, a escola particular não era tão cara, mas devido à alta tributária e ter colocado a escola particular como uma empresa, fez os preços subirem. Então, muitas famílias se matam para terem uma boa educação para os filhos. E isso cobra muito da família. Isso sobrecarrega demais
tanto a figura materna quanto a figura paterna. Uma Nossa, das coisas... fantástica a sua experiência. Você parece já um psicólogo, já sabe, fez um raio-x, Não, né? Desse- é porque eu participei de um congresso de educação na Índia. Quem abriu o congresso foi um economista. Hello, sir. Now our mantra. Aí ele botou na tela assim, 1 bilhão. 1 billion, 79, 1 billion, 80, 1 billion, stop, one die. O que significava? O índice de nascimentos e o índice de mortes. Então, enquanto ele deu a palestra, o letreiro continuou rolando. E o que ele falou? Aqui na Índia, eu não tenho educação sem família. A educação é para ajudar a família. Então, o que nós podemos fazer para a família? A gente reduz a nossa carga tributária o máximo possível, porque nós temos uma faixa de miséria que nós queremos eliminar, uma faixa de pobreza que nós queremos eliminar. Então, eu só consigo eliminar isso se eu der renda para a família, se eu der liberdade econômica para a família. Por isso que a Índia é o celeiro de pequenas e médias empresas que são o quê? Núcleos familiares autossustentáveis. E eles só conseguem fazer isso se a carga tributária deles é baixa, de forma que o quê? Pai consiga trabalhar, mãe trabalha em meio período, tenha tempo para o filho e vice-versa. Então eu tenho crianças mais assistidas pelos núcleos familiares. Por isso os índices indianos são muito superiores aos demais, porque Mas, essa estrutura ela é organizada. mas o Brasil, então, está indo na contramão, né? Porque está tudo aumentando, está cada vez mais inviável. O Brasil está sempre na contramão. Por isso que não adianta eu querer dar educação integral se a família não estiver presente. Muitos países, vou dar educação integral, assim o pai e a mãe podem trabalhar mais tempo. Legal. Mas no caso brasileiro, ele faz o quê? Ele reduz o tempo de convívio com a família. Na Índia, o que acontece? A sala de aula do primeiro ano A, ela tem que atender, na parte da manhã, ela tem que atender a turma do primeiro ano H. Porque eu não tenho escola física para todo mundo. Ah, Eu tenho 200 milhões de alunos. É é outra outra realidade. matemática. Eu não tenho nem previdência. A previdência é privada. Previdência na Índia é família. Cuida da sua família tem que estar próspera para poder te sustentar quando você estiver mais velho. Maurício, Então, o que esse é um assunto tão complexo, né? Esses dias eu estava conversando o tanto de mães solos que tem no Brasil, né? Mãe solo. Então, como que é a família brasileira? Ela não é muito bem estruturada, né? Muitas famílias, né? Então, esse é um tema muito complexo e é muito interessante. A gente tem que fazer uma outra live, assim, para falar sobre isso, né? isso daí, Milena, eu sei que a gente já estourou a nossa É, hora. Eu peço desculpas. não, tudo bem. Porque o que acontece? Educação é um tema transversal. E ele, por exemplo, quando eu falo de uma família, não importa como ela seja composta, tá? Quando eu falo de uma família, eu estou falando da educação de uma criança, eu estou falando de rotinas. Então, é um laboratório e não é para amadores. Não é uma brincadeira. Dar aula de yoga na escola não é brincadeira. Eu sei porque, assim, eu vou até colocar aqui como será o futuro do yoga nas escolas, tá? Quando a gente trata aqui de formação, eu estou falando assim, profissional do yoga na escola, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Você está dando a máscara de oxigênio do avião que está em pane. Você está dando a ferramenta que pode, às vezes, ser... Eu já tive, na pandemia, eu tive uma mãe falando, olha, a aula de yoga para minha filha salvou meu casamento, porque o que ela me ensinou me ajudou a colocar minha cabeça no lugar, porque A o drama era gente, gigantesco. a gente recebeu alguns relatos também, quando a gente levou para as escolas, algumas professoras
se abrem, falam, nossa, eu estou num estado muito profundo de depressão. E até alunos, né? Alunos falam, nossa, isso melhorou meu dia, você não faz ideia do que as pessoas passam no dia a dia. Então é isso, né? Uma hora que você esteve ali, você já ajudou aquela pessoa, ajudou assim, já esteve amparando aquela pessoa de alguma forma para que ela mesma se cuide, né? Então, assim, se eu você, vou te falar com toda sinceridade, yoga na escola é uma coisa que veio para ficar. Seja ela inserida na grade, seja ela inserida dentro da educação física, seja ela inserida como uma ferramenta dentro do repertório dos professores, ela ajuda o desenvolvimento psicomotor da criança, do adolescente e do próprio adulto. Por isso que todo o trabalho que a gente fez aqui no portal foi embasar o yoga como uma ferramenta psicomotora dentro da educação. E isso faz com que assim, o profissional ele pega um conteúdo, ele consegue aplicar com mais segurança, né? E por exemplo, é o que eu brinco, né? Quantos alunos você tem numa turma regular de yoga num centro de yoga? 20. Quantos alunos você tem dentro de uma escola? 400. Então, é um outro número. E o que acontece? A gente só tem a yoga educativa, ela foi desenvolvida, eu brinco, na trincheira da escola. Eu não estava num centro de yoga brincando de uma aula por semana no sábado ou durante a semana. E falei de um método. Eu não sou responsável. Era o seu dia a dia. É meu dia a dia. É, é, eu entro na escola, bato ponto, 2 aulas, bato ponto. Tem que fazer relatório, tem que entregar planejamento, tem que colocar concretamente as questões, tem que estar com o ouvido atento, tem que poder relatar as coisas aos meus coordenadores. Por quê? Porque a escola, você é uma ferramenta dentro da escola, muito importante. Tá? Por quê? Porque você está dando a ferramenta de volta à calma dessas crianças e adolescentes. Tá? Por isso que hoje, né, quando a gente está falando de yoga dentro da educação, é um negócio muito necessário, porque a gente vive um mundo louco. Tela, E vai ficar mais louco ainda, né? eu Mais tenho que... tecnologia, mais habitantes, mais problemas. Então, é uma Eu, busca ao reverso, né? A eu natureza, preciso, a busca da natureza vai ser a nova religião, né? Do futuro. sim. E você quer ver uma coisa interessante? Você falou em religião. Só lembrar dessa história. Eu tive um grupo de pais que pediu que eu desse uma palestra numa escola muito católica do Rio. E aí, quando eu fui dar essa palestra, né, os pais insistiram, aí eu fui lá. A madre estava assim, de braço cruzado, né? Tipo assim, olhando para mim feio, do tipo, o que esse garoto, eu era garoto na época, o que esse garoto vai ensinar? E aí eu fui falando, sim, só pontos científicos, volta à calma, ventilação, trabalho preparatório. Aí ela falou, pô, não falou nada demais, né? E aí veio uma das mães, falou assim, Maurício, eu posso usar a respiração para rezar meu terço? Eu falei, claro, e deve. A madre abriu o olho. Nessa hora, tipo assim, ela olhou assim e falou, cuidado com o que você vai falar da próxima vez, tá? Cuidado com o que você vai falar agora. Eu falei, não, pega o terço. Aí eu falei, o terço, ele tem uma função. Só que a respiração é muito importante. Então, respira, faz o Pai Nosso e gira. Respira, faz o Pai Nosso e gira. Vamos rodar o terço assim? Todo mundo puxou um terço, tá? Porque eu dei a aula, essa madre ficou assistindo, ela não fez. E depois eu dei uma palestra. Então foi uma sequência assim de trabalho. Meia hora de prática, meia hora de palestra. Então eles começaram a fazer baixo. Vamos só rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E eles foram
fazendo. Quando acabamos de rodar o rosário, a madre, ela estava com um sorriso de orelha a orelha, porque ela falou assim, eu posso usar isso na minha aula de catecismo? É. Porque quando você consegue entender a relação da respiração na capacidade de relaxar o indivíduo e se reconectar com a sua essência, você acha uma das grandes funções da religião em si. O yoga é uma ciência para a espiritualidade, mas as religiões, elas servem como um caminho para a espiritualidade. Então, quando você dá essa ferramenta e você consegue fazer essa reconexão, você está dando a mola, você está dando a cola que une as famílias, a sociedade e a comunidade. Lembra? O Dharma, ele tem o Dharma da sua essência, o Dharma da sua individualidade, o Dharma da sua família, o Dharma da sua coletividade. Então, o Dharma, ele age dessa forma e o Yoga é um Darshana do hinduísmo. É uma das formas de você ver essa retidão que te liga à essência. E foi muito engraçada essa história, porque a madre estava muito bolada. E aí a conversa depois foi muito engraçada, porque virou cafezinho, pão de queijo. Eu só sei que o bate-papo parou na sala dos professores. Tinha pai, tinha professor, tinha a madre, tentando entender o porquê dessa questão de vários professores de yoga, às vezes, virem com muitos elementos da cultura indiana, que é o que assustava muitos educadores, principalmente educadores conservadores. Então, quando a gente consegue trazer essa ponte, a gente traz com muita segurança o quê? Uma forma saudável de estar levando o yoga para todos, né? Por quê? A mesma situação aconteceu quando a gente foi questionado dentro de uma câmara, dentro de um simpósio num município aqui do Rio de Janeiro, e eu tive a chefe da Câmara dos Vereadores, era da bancada evangélica, ela veio com as mesmas questões, e ela falou, nossa, é maravilhoso esse trabalho. A gente tem como implantar sim, né? Veio a pandemia, a gente reviu, agora que a gente está voltando a esses procedimentos de implantação. Por quê? Porque é uma ferramenta que ajuda a família e que ajuda ao educador. Sim, Porque com certeza. a maior liberdade é a liberdade dos condicionamentos. Educação não é você condicionar uma criança. Educação é você fornecer liberdade de pensamento para essa criança. É você oferecer uma ferramenta de consciência de onde eu vim, para onde eu vou. De forma a eu fazer um adulto maduro. É Não sair um para adulto automático. irresponsável. Exato. A gente está sempre no automático. Eu lembro que o meu filho falava, mãe, eu vou ter que ir para a escola todo dia, a vida inteira. Eu falava, vai, meu filho. É o automático, né? Ai, eu falei, não tem outra coisa. Você vai ficar sem estudar, né? Milena, a gente É. caducou da hora e muito, Mas né? foi ótimo, gente. Nossa, Maurício, é um prazer ter recebido você aqui conosco. Vamos marcar outras lives. Você tem muito conteúdo, muito riquíssimo. Eu agradeço imensamente a sua participação e se você quiser mandar algum recado, fica à vontade. Bem, eu só tenho a agradecer, tá? O Yoga para Todos, todas as professoras do Yoga para Todos que já estudaram conosco aqui no portal falaram muito do trabalho, tá? A professora Tati, cara, ela faz um trabalho incrível. Eu tive a oportunidade, antes da pandemia, de estar aí dando curso em Campo Grande. Foi, assim, incrível, foi maravilhoso. Tati até convidou, a gente está vendo uma data para voltar agora no segundo semestre, entre setembro e outubro. A gente deve estar fazendo alguma coisa, tá? Em Campo Grande. A gente só está vendo a data. E para mim é uma honra, porque eu vou falar o que eu já falei antes. Vocês estão
com um projeto maravilhoso, começando nas escolas, desenvolvendo, com apoio da comunidade, com apoio da sociedade e com um grupo de professores muito bem formados que estão aí à frente, entendeu? Então, vocês têm todas as condições de fazer um trabalho maravilhoso, tá? Não só em Campo Grande, mas também em Mato Grosso do Sul como um todo, tá? Então, vocês é que estão de parabéns. Eu fico muito, tem hora que eu falo, gente, eu não acredito que eu estou participando de tudo isso, assim, porque é tão maravilhoso, né? A gente sonha e vai lá e realiza, né? E tá lá na escola, nossa, é fantástico. Bom, gente, então agradeço a todos que participaram. A gente não teve perguntas, né? Mas tudo bem. Várias pessoas mandaram mensagem. Gratidão. Gratidão. Ó, eu vou estar colocando aqui, tá? Para quem quiser mais informação, tá? O site do portal Yoga Educação é o yogaeduc.online, tá? Se vocês quiserem mais informações, estão lá também. Mas, Milena, quero agradecer aí a oportunidade. Uma ótima noite para todo Muito mundo, obrigada. Foi maravilhoso. tá? E fiquem com Deus e parabéns pelo trabalho e um ótimo Dia Internacional do Yoga para vocês aí, tá bom? Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau, Namastê. tchau. Namastê. Tchau, pessoal. Boa noite. E até a próxima live.